E agora a gente vai chegar no passo a passo, como você fazer os ajustes da ventilação. Primeiro, o jeito errado de começar a iniciar a ventilação mecânica. Igual para todo paciente. Quem é que nunca escutou isso? Você coloca aí PCV, delta de 20, PIP de 5, frequência de 20, tempo expiratório de 1 segundo, FO2 100%, sensibilidade em 2. E aí coloca no paciente. Chegou um paciente de 1,80 m, você faz isso. Chegou um paciente de 1,70 m, você faz isso. Chegou um paciente com doença obstrutiva, você coloca dessa maneira. Chegou um paciente com doença restritiva, você coloca dessa maneira. Isso é um erro. Cada paciente é um paciente. Você tem que ter uma avaliação clara desse paciente para definir qual é o parâmetro inicial. Tem que saber o histórico do paciente. Tem que ter um processo de tomada de decisão para você definir essa intervenção. Tem que ter um processo claro do que é que você tem que avaliar antes para colocar o parâmetro inicial. E não é colocar o parâmetro igual para todo paciente. Se você faz isso, você está atendendo sem estar seguro do que está fazendo e vai causar lesão. E lembra, a ventilação mecânica é um suporte básico de vida, um mal necessário, que você tem que reduzir a lesão. Tem que se manter sempre uma ventilação protetora para esse paciente. Outro erro, parâmetros de livros sem monitorização. Isso acontece muito. Aí chegou um paciente DPOC. Aí o pessoal, 6 ml por quilo de peso, coloca lá VCV, 6 ml por quilo de peso, uma frequência de 16 incursões por minuto, coloca 16 incursões por minuto. O tempo expiratório de 1 para 4, pode ser um paciente DPOC, um tempo expiratório maior, porta de 1 para 4. No FO2 ali para manter uma saturação de 92%, 93%, colocou os parâmetros. Fluxo, 40 litros por minuto, e coloca o paciente na ventilação mecânica. E o que é que acontece? O paciente apresentando alto PIP. Mas isso é o que está dizendo no livro. Mas você tem que monitorizar o paciente para identificar o real. Se o paciente tiver um broncoespasmo importante, que aumenta muito a resistência, você vai ter que reduzir essa frequência para fazer que tenha um tempo expiratório maior. E com isso você consiga reduzir alto PIP. Se você tem um fluxo, que você pode dar um pico de fluxo maior para reduzir o tempo expiratório para atingir o volume, em VCV, você vai ajustar. Então é sempre, parâmetro de livro é o que está no livro. Você não ventila livro, você não ventila artigo. Você não ventila livro, você não ventila artigo. Você ventila um paciente. Então você vai utilizar o que você lê nos artigos científicos, o que você lê nos livros, mas faz a monitorização do paciente quando faz os ajustes iniciais. Isso é extremamente necessário para reduzir complicações e ter o melhor desfecho para o paciente. Então, identifica no caso concreto se aqueles ajustes estão sendo benéficos para o paciente. E não realiza a intervenção aí, coloca o parâmetro e pronto. Não. Veja se são benéficos para o paciente. Outro erro de começar a ventilação. Achar que é repetição de protocolos. Não, veja. Primeiro erro, igual para todo paciente. Segundo, parâmetros de livro sem monitorização. E o terceiro, achar que é repetição de protocolo, que se correlaciona muito com o segundo. Porque o que é repetição de protocolo? A maioria das UTIs vão ter os protocolos de ventilação mecânica, protocolo de desmame, e o protocolo vai ter os ajustes iniciais da ventilação mecânica. Aí você pega o protocolo e coloca para todo paciente igual. Não é assim. Você segue o protocolo avaliando o caso concreto, para ver se aquela intervenção é boa para o paciente. Mas não é repetir o protocolo para todo paciente. Vamos dar um exemplo aqui com um simulador. Deixa eu pegar um simulador de ventilador mecânico aqui para dar um exemplo. Vamos dizer aqui desse erro básico. Então, vou colocar, paciente, né? Os modos ventilatórios está no modo ASV, é um modo avançado. A gente vai colocar um PCV aqui. Coloquei no modo PCV. Oi, tá aparecendo para todo mundo aí o que eu estou falando. Tá aparecendo. Então, você colocou no modo PCV, aí tá lá, o paciente DPOC, frequência respiratória de 16, vamos lá, tá no seu protocolo. 12, vamos dizer 12, frequência respiratória de 12, tá no protocolo. 12, certo? Com delta de pressão para gerar 6 ml por quilo, uma PIP de 5, FO2 50%, colocar assim, tá no seu protocolo. A sensibilidade de 5 litros por minuto, tempo expiratório de 1 segundo e uma velocidade de subida de 70 milissegundos. É assim que está no seu protocolo. Aí você coloca confirma. Iniciou a ventilação. E aí eu coloquei aqui nas configurações do paciente um paciente normal. E o paciente normal está lá o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo, dando a pressão de pico,
o volume minuto, o volume corrente, a frequência total. O paciente tem uma complacência de 61, uma resistência de 10, não tem presença de alto PIP, não tem presença de hiperinsuflação e o paciente está ventilando satisfatório. Mas aí esse é um paciente que tinha pulmão normal e você está colocando o paciente DPOC. Aí deixa eu modificar aqui para o paciente DPOC. Modifiquei o paciente DPOC e vou aumentar bem muito a resistência aqui. Ele está com o broncoespasmo gigantesco. Pá. Aumentei a resistência e vou melhorar a complacência aqui também. Certo? Modificando aqui do paciente, aumentando a resistência nas vias aéreas e melhorando deixando a complacência lá em cima também. Pronto, já está sendo ajustado aqui no simulador. E o que é que você começa a observar? Vai começar a ter presença de alto PIP, o fluxo chegando a zero. Aqui ainda quase não chega, não chegou a zero. Não sei se vocês estão vendo aí, o fluxo expiratório não está chegando a zero. O fluxo expiratório não chegando a zero, hiperinsuflação dinâmica, tem repercussão hemodinâmica. E aqui é um simulador, eu só aumentei a resistência para 30, mas poderia deixar uma resistência pior, um broncoespasmo gigantesco. E você está tentando ventilar o paciente da mesma forma. Por isso que tem que colocar os parâmetros e ver a monitorização gráfica. Veja se no seu protocolo fosse 14. Vamos dizer que se seu protocolo fosse 15, na verdade, 15 incursões por minuto. A presença da hiperinsuflação dinâmica, da alto PIP, ia ser muito mais clara aí. Agora está dando para ver. O fluxo expiratório não chega em zero. E aí, ó, você não pode só repetir protocolos. É identificar no caso concreto para aí gerar a melhor intervenção.